A pergunta para você que vive dentro do sistema religioso, que vive dentro do legalismo religioso, que vive com a sua vida consagrada no serviço, nas obras e nas práticas religiosas. A pergunta para você é essa: poderíamos servir a Deus, encontrar a Deus, se não tivesse igreja? Será que eu posso ser fiel a Deus se não tiver numa igreja? Será que eu posso viver para Deus, encontrar a Deus, se não tiver numa igreja? A pergunta para você religioso que vive no sistema é essa: eu posso ser de Deus se não tiver numa igreja? Eu posso servir e viver uma vida de fé com Deus se não tiver no sistema religioso? Eu posso alcançar as bênçãos, as graças de Deus, se não tiver dentro de uma igreja participando de campanha, de pacto, de voto, de ritual religioso? A pergunta para você religioso é essa: eu posso ser salvo se não for batizado numa igreja, se não der dízimo, se não guardar sábado, se não tiver dentro de uma igreja submisso, com jugo, com fardo, com obrigação, com regra, com meta, com norma, com princípios, com ordenança, que o povo vive dentro das igrejas como se fosse de Deus? Eu posso ter uma vida com Deus se não for dentro de uma igreja? A pergunta para você é essa, religioso: eu posso ter comunhão com meu irmão em Cristo se não for por uma igreja? A minha comunhão com meu irmão em Cristo, ela depende de uma igreja. Quando eu digo igreja, eu estou falando de instituição, ambiente, lugar restrito, estabelecido como casa de Deus e meio, centro, lugar do povo servir a Deus. Quando eu falo igreja, estou me referindo a isso que os homens pregam. A pergunta para vocês é: eu posso ter uma vida com Deus, encontrar a graça, o perdão de Deus, estar na minha vida guardada, salva, garantida para a salvação de Deus, se não estiver dentro de uma igreja? Agora vem outra pergunta para vocês: se não tiver igreja, como é que fica a vida de vocês, hein, irmãos? Amigos, porque eu creio que tem muitos irmãos em Cristo que estão distraídos e perdendo a direção dentro das igrejas. Eu creio. Porque muitos estão com a mente cauterizada e alienados, achando que, não sei, e sei sim, porque Jesus não botou esse princípio, nem dirigiu ninguém a esse caminho, nem criou esse princípio de igreja para o povo estar como se fosse um lugar de servir a Deus. Olha como o diabo ele trabalha para tirar as pessoas da verdade de Deus. Enquanto Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, o diabo ele colocou essa ideia, esse princípio na mente do povo a quem está preso dentro desse sistema religioso de igreja. Como se o povo não pode, ninguém pode ser de Deus se não for de uma igreja. Todos os religiosos, eles têm essa compreensão, eles têm esse entendimento. Eles vivem dentro dessa cauterização, achando que para viver uma vida de fé com Deus, eu preciso professar, aderir e estar dentro de uma instituição religiosa, igreja. Olha como o diabo ele trabalha para tirar as pessoas da verdade. E de uma forma que as pessoas pensam que estão na verdade indo para a mentira. Mas a pergunta é: se não tiver igreja, como fica a tua vida, hein, religioso? Tu não tem mais como buscar a Deus? Se não tiver igreja, religioso, como fica a tua vida? Tu não tem mais como adorar a Deus? Como é que tu vai alcançar a bênção de Deus se não estiver na igreja fazendo campanha? Como é que tu vai viver a comunhão, a vida de fé, a vida de busca de bênção de Deus se não tiver igreja? Por quê? As pessoas só acham que comunhão é só se estiver dentro de uma igreja. Não, só tem comunhão se você estiver na igreja. A pergunta para você é, amigo religioso: se não tiver igreja, como é que fica a tua vida com Deus, hein? Tu tá aí perdido, hein? Se tu não for batizado, tu tá aí perdido, hein?
Se não tiver igreja para tu guardar sábado, se não tiver igreja para tu ser batizado, se não tiver igreja para tu dar dízimo, se não tiver igreja para tu ser escravo dentro de regras e normas, sacrifícios religiosos, como fica a tua vida com Deus, hein? A pergunta para o religioso é essa. Se não tiver igreja, tu não tem mais comunicação com Deus. Porque tua vida de buscar a Deus, tua vida de servir a Deus, tua vida de orar a Deus, tua vida de estar na vontade de Deus, tua vida de santidade com Deus. Olha para aí. Olha como você está perdido do alvo. Olha como você está com o entendimento corrompido. Porque o religioso, a mente dele está cauterizada para uma vida com Deus centralizada dentro das igrejas, dos ambientes religiosos, das instituições, que colocaram na mente desse povo que ali é o templo, é o lugar sagrado, é o lugar onde busca Deus, é o lugar onde encontra Deus, e se não tiver ali, não tem vida com Deus. E aí? Por isso que muitos ficaram desesperados na pandemia, hein? Quando teve que parar os cultos, quando teve que as igrejas ficar fechadas por um tempo. Olha o desespero desse povo, irmão. Olha onde está a fé desse povo. Olha onde está o alicerce desse povo. Olha onde está a vida com Deus desse povo. Olha o desespero do povo, principalmente do sistema. Olha, irmãos, esse sistema religioso evangélico, irmão. Irmãos, é um dos piores que tem. Nem os católicos fizeram tanto escândalo como os religiosos evangélicos fizeram. Olha o desespero dos religiosos evangélicos na pandemia. Ia para a rua, se ajoelhava no chão, e fazia protesto, e fazia aquela confusão. Que escândalo, que desespero. Um povo que está perdido se não tiver igreja. Porque a vida dele com Deus, ele só tem se estiver na igreja. Eis a pergunta para você, religioso. Será que se não tivesse ritual de batismo dentro de água pelos líderes dentro das igrejas, será que você será salvo? Ah, você só é salvo porque foi batizado dentro de um rito cerimonial de igreja pelo pastor da igreja. Ah, entendi agora. No seu entendimento você é salvo porque você é de uma igreja, instituição religiosa. Ah, entendi. Ah, no seu entendimento você é salvo porque você é fiel a Deus dando dízimo, não é? Você honra a Deus dando dízimo. Não, porque você guarda o sábado. Ah, entendi agora. No seu entendimento você acha que é salvo, que sua vida com Deus, a dependência de Deus, o lugar de encontrar Deus, o lugar de servir e adorar a Deus, você tem o entendimento que tudo isso é centralizado nas igrejas. Ah, entendi. Aí perdido, amigo. Estás perdido, meu amigo religioso. Ah, eu só faço bem, só sirvo a Deus na igreja. A vida com Deus. Agora eu vou te confrontar com a verdade. Agora eu vou te esclarecer com a verdade. Agora eu vou advertir você para que você saia dessa mentira, desperte desse sono, saia dessa manipulação do diabo que leva você à mentira, fazendo você pensar que está na verdade. Quantos aí dizem, se julgam de Deus, aí se colocam numa posição de merecedor, eles se colocam na posição de merecedor de Deus, porque eles entendem e se julgam que é merecedor de Deus por causa da vida religiosa dele dentro do sistema religioso, denominação, igrejas. Deixa eu te advertir, Jesus não estabeleceu ninguém para encontrar Deus dentro de igrejas, instituição religiosa, feita pelo homem, no governo do homem, no domínio do homem, nos preceitos dos homens, na autoridade dos homens, dentro da regra dos homens. Jesus não orientou ninguém a viver uma vida de fé em Deus dentro desses ambientes. Deixa eu te dizer outra coisa, religioso. Jesus não estabeleceu nenhum ritual nem cerimonial religioso para ninguém viver, praticar, como se fosse meio de graça para alcançar Deus. Jesus não ordenou ninguém dar dízimo, guardar sábado, viver ritual cerimonial de ceia, de batismo de água, usar véu, estar dentro de uma igreja como princípio de vida com Deus. Jesus não orientou ninguém a isso. Deixa eu te dizer uma coisa, religioso. Jesus não ensinou ninguém a ir adorar a Deus em nenhuma casa que se dizem que é de Deus. Nem ali, nem aqui, nem acolá.
Quando alguém chegou para Jesus e disse assim, aonde há o lugar de adorar? Porque vocês que são judeus, diz que é no templo em Jerusalém. E nós, samaritanos, entendemos que é no monte, aonde foi dado a Moisés, as placas, aonde Deus falou com Moisés. Aí a mulher chega para Jesus e faz uma pergunta, que ela queria a resposta. Ela queria conhecer a verdade, para não ficar cocheando entre dois pensamentos, para não ficar na incerteza. Eu tenho que conhecer a verdade, e essa verdade eu só conheço por quem é a verdade, pelo próprio Jesus. A mulher foi ao homem certo, ao lugar certo. A mulher não foi no templo perguntar aos judeus. A mulher não foi no monte perguntar aos sacerdotes lá. A mulher foi a Jesus, porque ele é a verdade. E nós temos que seguir o exemplo da mulher samaritana. Tu tem alguma dúvida em relação a Deus? Onde é que deve adorar? Se eu tenho que ser batizado para ser salvo? Se eu tenho que dar o dízimo? Se eu tenho que guardar o sábado? Se eu tenho que estar nessa ou naquela igreja? Se eu tenho que estar sobre a cobertura espiritual de um pastor, um líder religioso? Tu tem que buscar essa resposta para ser livre da mentira e sair das trevas e conhecer a verdade e estar na luz. Tu tem que buscar essa resposta com Jesus, irmão. Faz como a mulher samaritana, vai a Jesus. E como é, irmão Wellington, que eu posso ir a Jesus? Pega a Bíblia, vai aprender de Cristo, o que ele ensinou, a doutrina dele, o ensinamento dele que os apóstolos pregaram. Vai ver o que ele ensinou, é aí que eu encontro Jesus. É aí que eu busco a Jesus. Porque o povo hoje tem essa história de dizer, não, vem adorar a Deus, aqui é o lugar de adorar a Deus, aqui é o lugar de servir a Deus, aqui é o lugar de estar em comunhão com Deus. Olha o que os homens estão pregando. Olha o que o sistema religioso governado por Satanás prega para o povo. Que se o povo não estiver numa igreja, não adora a Deus, não tem ligação com Deus. Porque o lugar do salvo é na igreja, instituição, ambiente religioso, vivendo na regra, na norma, no princípio e nas devoções religiosas. Eles ensinam que o lugar do salvo é a igreja. Se você não está numa igreja, não é salvo. Se você não está numa igreja, é sinal de que você não é salvo. Mas a mulher samaritana, ela foi a Jesus. E ela quis uma resposta. Ela perguntou a Jesus, aonde é, Senhor, o lugar que nós devemos adorar o Pai? Jesus poderia dizer que era no templo em Jerusalém, porque Jesus era judeu. Jesus, como judeu, ele não veio para viver a regra judaica. Ele não veio para viver o sistema religioso judaico. Ele não veio para viver uma vida com Deus dentro da regra judaica. Jesus, como judeu, veio ensinar o povo o caminho para Deus. Libertar os judeus daquela velha aliança que não salvava eles, que não levava eles a Deus. Jesus veio libertar o povo daquela promessa, daquela maldição que a velha aliança mostrava. Porque a lei, ela não mostrava a salvação. A lei, ela mostrava a condenação. Jesus veio para livrar os judeus da lei e livrar todos os povos da condenação do pecado, que também é a lei do pecado. Jesus veio para livrar isso. Jesus não veio para ensinar ninguém que a religião verdadeira era dos fariseus, era dos saduceus, era dos escribas, era dos anciões. Não. Jesus veio para mostrar ao povo que o caminho para Deus não era nenhuma religião, era Ele. E aí ele diz à mulher, mulher, eis que a hora vem e é chegada, em que os verdadeiros adoradores, porque Jesus disse os verdadeiros, porque tem falsos adoradores que estão adorando a Deus dentro da mentira, do caminho falso. Só adora a Deus os verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Os que estão na verdade, os que conheceram a verdade. Essa verdade é Jesus. Verdadeiro adorador é quem está em Cristo, não dentro da igreja. Porque o lugar de adorar a Deus é em Cristo e Ele está em mim. E eu sou o templo, a casa, o lugar onde Deus quer ser adorado na minha vida, no meu viver. Não é ali, nem aqui, nem acolá. Não é através de nenhum ritual, nem cerimonial. Não é dentro da formalidade religiosa. Não é através de culto de louvor, onde se adora a Deus. Aleluia, lá, 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 lá. Não. Deus quer ser adorado na minha vida, no meu viver. Porque eu sou o templo, eu sou o altar. Todo aquele que está em Cristo é um verdadeiro adorador. Esses são os verdadeiros adoradores, aonde Deus recebe a adoração deles. Aí a pergunta para você é essa, meu amigo religioso. Se não tiver igreja, onde é que tu vai buscar a Deus, hein? Se não tiver igreja, onde é que tu vai adorar a Deus? Se não tiver igreja, como é que tu vai estar vivendo na fé com Deus? Ai de ti, se não for a igreja. Sabe por que tu estás perdido?
Porque tua vida está centralizada, alicerçada, não é em Cristo, por fé, é nas igrejas, por práticas e obras religiosas, onde você entende que é de Deus por esse princípio, por esse caminho, apartado de Deus por um entendimento corrompido. Eu te pergunto, amigo religioso, aonde é que tu vai buscar a bênção de Deus se não tiver culto de bênção, campanha de vitória, campanha da chave, campanha pacto, não sei o quê? Onde é que tu vai encontrar a bênção de Deus se não tiver mais campanha, se não tiver sal grosso, se não tiver rosa ungida, se não tiver a campanha da muralha para derrubar gigantes, a campanha não sei de quê, a campanha da porta para tu passar e Deus te abençoar do outro lado? Como é que tu vai alcançar a bênção de Deus? Vai continuar vivendo dentro dessa mentira? Que vive dentro da religião, sendo ensinado e instruído na sua vida? Você vai continuar vivendo essa mentira? Você vai continuar sendo um discípulo do sistema religioso? Um negócio do sistema religioso? Você vai continuar sendo um produto do sistema religioso? Perdido de Deus, na mentira, pensando que está salvo, pensando que está vivo, pensando que está adorando a Deus? Você está reprovado, está morto no nome que vive, adorando a Deus em vão, porque Deus não se adora dentro de igreja, por meio de nenhum ritual nem cerimonial. Deus se adora conhecendo a verdade, estando nela. Essa verdade é Cristo, por onde adoramos a Deus. Vivendo em Cristo, por Cristo. Aí eu quero perguntar a você, meu amigo religioso, se você não for batizado, você acha que não é salvo. Você não tem comunhão com Deus. O batismo que eu falo é esse que vocês pregam. Esse cerimonial feito pelo homem, que vocês dizem que Jesus ordenou, é mentira. É mentira. Jesus não estabeleceu a salvação. Aprenda uma coisa aqui. Aqui é trabalho de instrução, aqui é informação. Se não aguenta, vai assistir às pregações que massageiam teu ego. Se quer aprender, fica aqui. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus Cristo, o Salvador, o Filho de Deus enviado à Terra, por onde veio a graça e a verdade, por onde ele anunciou o Evangelho, as boas novas de salvação. Jesus Cristo, ele não colocou ninguém dentro de nenhuma direção de igreja, de nenhuma direção de ritual, de sacrifício, de cerimonial religioso. Jesus não conduziu ninguém a buscar vida com Deus em nenhum lugar, nenhum ambiente, por meio de nenhum homem, por meio de nenhuma religião ou igreja. Jesus não instruiu ninguém a praticar nenhum cerimonial. Jesus não orientou ninguém a fazer nenhum ritual religioso, místico, de campanha, como se fosse meio de graça. Jesus não ensinou ninguém a guardar o sábado como cerimonial que garante a sua vida com Deus, a salvação. Jesus não ensinou ninguém a dar dízimo como forma de gratidão, devolver o que é de Deus, porque Jesus não trouxe isso no Novo Testamento, na Nova Aliança não tem isso. Jesus não ensinou ninguém a guardar sábado, a tomar ceia, como se fosse meio de participar da comunhão com a igreja. Jesus não ensinou isso a ninguém. Eu estou em comunhão com a igreja, que são pessoas, quando eu participo da morte do corpo e do sangue de Cristo. É a morte dele na cruz do Calvário. Quando eu creio nessa morte, quando eu creio nele por meio desse ato que ele fez de amor, aí eu estou incluído na comunhão dos santos, na igreja de Deus, que não é nenhuma instituição que vive esse misticismo religioso, cerimonial de Santa Ceia. Não existe Santa Ceia. Não existe isso. Então eu quero perguntar a você, se não tiver igreja para tu tomar ceia, tu está perdido da comunhão. Se não tiver igreja para tu ser batizado, tu não é salvo. Se não tiver igreja para tu buscar a Deus, tu está perdido de Deus, não vai achá-lo. Se não tiver igreja para tu adorar a Deus, tu está perdido de Deus. Está vendo como tua vida, presta atenção, irmão, no que eu estou te dizendo. Está vendo como tua vida está no alvo errado, está no alicerce errado. Tu estás edificando tua vida de fé com Deus no alicerce errado. Tu estás desviando do alvo que é Cristo. Teu entendimento faz tu pensar que tua vida com Deus, ela é real dentro de igreja, por meio de obra, de tarefa, de sacrifício. Tu estás perdido do alvo. Jesus não ensinou ninguém a viver uma vida de fé com Deus dentro de igreja. Não, fazer a obra de Deus, obra de igreja. A obra de Deus não é nenhum trabalho religioso, não é nenhuma tarefa, nem sacrifício, nem ordenança de religião que os homens botam. O próprio Jesus disse que a obra de Deus, para quem quer fazer a obra de Deus, é crer nele. Porque a obra de Deus é ele, é Jesus.
É o que o Pai enviou. Qual é a obra de Deus, Senhor, para que a gente faça? A obra de Deus é esta. Esta qual? Que creiam naquele que ele enviou. Jesus disse isso. A obra de Deus não é trabalho nenhum de igreja, seja católica, evangélica, espírita, o mundo vive aí. Obra de Deus, obra de Deus. Todas as religiões estão fazendo aí seus trabalhos do inferno, dizendo que é obra de Deus. Obra de Deus não é nenhum trabalho, nenhum conceito de regra, de norma, não é nenhum legalismo religioso. Obra de Deus é Cristo para a gente crer nele, se manter nele e pregar, anunciar a obra de Deus, para que outros conheçam essa obra, que é a única obra que salva, a única obra que nos leva a ser aprovado por Deus. É Cristo, irmãos. A pergunta para você, meu amigo religioso, é essa. Como é que tu vai servir a Deus se não tiver igreja? Porque o povo vive sua vida centralizada hoje. Rapaz, olha, gente, escuta aqui o que eu vou te dizer agora. Olha como o diabo prende as pessoas de uma forma que as pessoas ficam cegas e não percebem a prisão que estão. Tem gente que não vive mais para si, não vive para a família, não vive para a sua vida no seu ambiente social. Tem pessoas que vivem só agora com a sua vida centralizada, devota, consagrada, centralizada no ambiente igreja. Tudo dela é dentro do sistema religioso, na instituição que ela está ali servindo como se fosse a Deus. A vida dela é centralizada lá dentro. E ai dessa pessoa se não for para a igreja, porque o pastor diz logo, você está desviada, você está deixando a obra de Deus, você está se perdendo, você está deixando de vir buscar a Deus, você está deixando de alcançar a bênção de Deus, porque você só pode ter tudo isso aqui, na igreja deles. E o povo preso. Tome obra, tome trabalho, tome compromisso, tome obrigação. Tudo isso em nome de obra de Deus. Faça com amor, é a obra de Deus. Deus vai te recompensar, Deus vai te dar. Irmãos, tu acredita que tem pessoas que deixam de construir a sua casa, deixa de reformar a sua casa, deixa de pagar a luz da sua casa, deixa de comprar o gás da sua casa, porque foi colocado na mente dele que ele não pode bulir nos 10% que é de Deus. E se ele bulir e não levar para a igreja, que dizem que é a casa de Deus, a casa do tesouro, olha que mentira. Se ele bulir, Deus vai amaldiçoá-lo. O devorador, o demônio vai destruir a finança dele. E ele com medo, ai meu Deus, eu tenho que dar, eu estou sem dinheiro, só tenho os 10% que eu tirei do salário. O salário tão curto para eu pagar as coisas. Não, mas o pastor disse que eu tenho que primeiro honrar a Deus. Honre a Deus, traga primeiro para Deus. Aonde? Olha como esses homens são ministros de Satanás, cães gulosos, mercenários, roubadores, ladrões. Quem rouba o povo é eles. Quem rouba o povo de Deus é eles. Você tem que trazer para a casa de Deus. Traga o seu dízimo. Você pode fazer o que for. E eu vi e ouvi pastores pregando, dizendo, não é seu, é de Deus. Se alguém está passando necessidade, resolva com outro jeito, mas os 10% não dê a ninguém, não faça nada. Traga para a casa de Deus. Para onde? Para a casa deles. Que o povo pensa que é de Deus. Para honrar quem? Para servir a quem? Para fazer quem prosperar? O povo. Passando dificuldade, mas tem que manter a ostentação, o sistema, a vida deles, a mordomia deles. Por isso que eles pregam essa mentira na mente de vocês. E tem pessoas que deixam, meu irmão, deixa cortar a luz, deixa faltar o gás, porque não quer usar os 10%, o salário já é tão pouco, mas sobrou 10% porque ele tirou para dar na igreja onde ele aprendeu que é para dar a Deus. É mentira. E aí ele dá e fica passando necessidade. Quando vai para a igreja, vamos orar, irmão, tenha fé, vamos orar. É outra mentira, irmão, pregada por esses cães gulosos dentro das igrejas, esses mercenários, roubadores, que trabalham em causa de ganho, que busca fazer do povo negócio. Meus irmãos, aqui não tem água com açúcar não, aqui não tem blá 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 não, irmão. Aqui tem instrução para corrigir, instruir, repreender e ensinar, condenando as mentiras das trevas. O povo preso, irmãos. O povo escravizado.
O povo não vive mais para si. Não, o pastor disse que eu não posso fazer isso, não posso vestir isso, não posso comer isso, não posso ir para esse lugar, não posso falar com essa pessoa, não posso estar ali. O povo entregou a sua vida para ser guiada, dirigida, não por Cristo. Nem Jesus cobra tanto esse povo como os pastores. Nem Jesus diz, olha gente, vem a mim porque o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Aí o povo pensa que estão indo a Jesus, vai para dentro das igrejas para viver na direção dos pastores, tome fardo pesado, tome obrigação, tome compromisso, tome peso na mente. O povo tudo oprimido, o povo tudo entrando em depressão, o povo tudo psicologicamente perturbado, neurótico, fanático, alienados, perdidos de Deus. Aonde? Aonde? Dentro das igrejas. Faz uma pesquisa nos consultórios médicos. O maior grupo de pessoas que estão buscando os profissionais da psicologia são fanáticos religiosos. São pessoas religiosas. E as principais dessas pessoas são da religião evangélica. Meus amados irmãos, eu tenho um compromisso com o reino de Deus. Eu não estou aqui para defender nenhum sistema religioso, seja ele qual for, católico, evangélico, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová. Eu estou aqui para defender a verdade do evangelho, na qual eu criei, na qual estou e na qual prego. Para que aquele que crê seja salvo. Salvação não é por meio de igreja. Salvação não é dentro de ritual de cerimonial de igreja. Salvação é por crer no evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, observação, de todo aquele que crê. Amém? Então pense aí, se não existir mais igreja, como é que está a tua vida com Deus, hein? Estás perdido, hein? Se não tiver mais igreja, como é que tu vai buscar e adorar a Deus? Estás perdido, hein? Se não tiver igreja, como é que tu vai viver o ritual para ser batizado, dar o dízimo, guardar o sábado para ser salvo? Estás perdido, hein? Será que Jesus deixou alguma igreja, alguma instituição religiosa, cheia de regra, de norma e de muitos rituais e cerimoniais, para o povo viver uma vida com Deus, por meio desse princípio aí? Será que foi isso que Jesus ensinou? Eu peço a você, aprenda de Cristo, vá examinar a palavra, faça como a mulher samaritana, tire suas dúvidas com Jesus, de tudo aquilo que eu falei, vá buscar, examinar se Jesus ensinou, para você ver se eu estou falando aqui é alguma mentira, heresia, ou é a verdade que vai te libertar. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Meu irmão Edinaldo Nogueira, a paz do Senhor Jesus, para o Senhor e toda a comunidade aí, desse estado de Sergipe, da cidade de Buquim, do sítio de Olho de Água, aí onde o Senhor mora nessa comunidade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Se você quer mais instruções, esclarecimentos, ensino de vários assuntos, me visita lá no Kawaii, no Instagram, no YouTube, aqui no Face, sempre levando as lives de instruções, pregando a verdade que liberta. Evangelista Wellington Ramos.